Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E bom, nessa aula agora eu vou explicar para você o funcionamento básico do Photoshop. Ele é um software da Adobe, que na verdade ele já foi de outra empresa, mas hoje ele é da Adobe, tá? Então, eu vou te explicar o geral dele, o que é cada coisa, como funciona, mas principalmente com o foco em nós que somos programadores, ou seja, nós que vamos pegar, por exemplo, uma foto de um site, um layout de um site e transformar ele num site real ou num sistema real, tá bom? Então, existem algumas coisas principais que é bom a gente saber sobre o Photoshop. Ele é o software mais usado para criação de layouts, para corte também de layouts. Então, existe ele e existe o Fireworks. O Fireworks ele já foi descontinuado, já está em desuso e até hoje o Photoshop sempre foi o número 1 com relação à edição de fotos, de layouts, de qualquer coisa que envolva imagem, o Photoshop é o cara para você, tá bom? Ele é um software pago, então hoje existe uma versão chamada CC, que ela é paga, você paga mensalmente, tipo uma assinatura, né? Tipo Netflix. Você paga mensalmente e você tem acesso ao software, tá? Então, a versão que a gente vai usar aqui não é a CC, porém, todas as versões, inclusive as bem antigas, têm todas exatamente igual, eu vou te mostrar, tá? Então, o software ele é exatamente igual em todas as versões. O que difere é recursos a mais, ferramentas a mais e tudo mais, tá bom? Só que o geral e o que a gente vai precisar em todas as versões, quer seja uma bem antiga ou quer seja a mais atual, todas elas vão ter e vai ser exatamente igual, tá bom? Então, antes de a gente começar, existem algumas coisas que você está vendo na tela aqui e eu quero te explicar as principais para nós programadores, que são, aqui tem os tipos de ferramentas que a gente vai poder usar. O mouse, que é essa que está selecionada, é a principal delas, na verdade, que é com ela que eu clico em alguma coisa, seleciono alguma coisa, é com ela que eu manuseio o programa no geral, né? Existe essa aqui, que com ela, quando eu clico, eu seleciono ela, com ela eu vou selecionar partes da minha imagem, entendeu? Tanto para saber o tamanho, quanto para selecionar uma parte, dar um Ctrl C, Ctrl V, copiar aquela parte da imagem e colar em outro local, tá? Então, seleção é com esse carinha. Se você apertar com o mouse no botão esquerdo e segurar, ele vai aparecer algumas outras formas de seleção. Por exemplo, essa aqui é a retangular, essa aqui é a elíptica. Então, se eu selecionar ela, eu vou fazer um corte em forma de círculo, tá? Então, se eu selecionar e vir aqui, eu seleciono o quadrado, que é o mais usado, tá bom? Existem outros tipos de ferramentas, como por exemplo, corte. Se você quer cortar a imagem inteira, fazer um recorte nela, você vai usar essa aqui. Nas próximas aulas, quando a gente tiver com o documento aberto, eu vou te mostrar na prática como usa essas, tá bom? Mas inicialmente são as principais. Essa aqui é um tipo de seleção manual, ou seja, aqui eu crio um quadrado e eu seleciono tudo que tem dentro daquele quadrado que eu criei. Aqui é meio que manual, eu vou passando o mouse e vou fazendo cortes do jeito que eu quero, entendeu? Então, tem um rosto, eu quero tirar só aquele rosto da foto. Então eu vou com essa seleção manual e vou contornando o rosto da pessoa e tudo mais até cortar ela por inteiro, tá? Uma outra e uma das principais também que você vai usar é o conta-gotas, que é essa daqui. Com ela, você vai conseguir saber qual é a cor exata de qualquer parte do layout, de qualquer parte do sistema. Então tem uma logo lá, tem um botão, uma coisa com um verde. Você quer saber exatamente que verde é aquele. Qual é o código hexadecimal daquela cor específica. Você vem e usa esse conta-gotas e você consegue, só clicando no local, você consegue saber qual é a cor, tá bom? Então, em introdução dessa parte, é isso. As cores que estão selecionadas atualmente são essas duas aqui. Então, por exemplo, quando eu uso o conta-gotas para clicar em algum canto, vamos dizer no verde, ele vai substituir aqui e vai aparecer o verde aqui. Se eu clicar, ó, ele aparece a palheta de cores e, por exemplo, vamos dizer que a gente selecionou
o verde. Aí fez isso aqui, ó, ficou verdinho aqui. Aí quando eu clico no verde, ele abre isso daqui, essa tela, e aqui embaixo, ó, jogo da velha, tem o código hexadecimal que a gente precisa. Tá bom? Então, se você quiser o código em outro formato, aqui ó, tem todos os formatos RGB, aí você copia esses três valores aqui. Se quiser o hexadecimal, que vai ser o mais usado por nós, é só vir aqui e copiar, tá? E depois dá OK e a janelinha some. Simples assim, tá bom? Do lado direito, a gente tem essa abinha chamada Layers, ou se o seu Photoshop tiver em português, vai estar camadas, se eu não me engano. Então, o que é que são elas? No Photoshop, tudo que você faz, todas as imagens, todos os layouts, tudo, basicamente é uma foto em cima da outra. Então, se eu tenho um menu, cada item daquele menu está um por cima do outro, entende? É como se fosse várias camadas de coisas juntas para formar uma foto. Então, essas camadas, se você abrir o arquivo editável, né, que a gente chama de PSD, P de pato, S, D de dado, então elas vão aparecer aqui listadas. E aí você seleciona a que você quer, você, por exemplo, some a que você quer, deleta a que você quer e etc. Se for uma imagem fechada mesmo, um JPEG, uma foto, ela vai aparecer apenas uma camada. Mas aí você pode transformar em outras. Eu vou te mostrar na prática também, tá bom? Então, basicamente é isso. E aí coisas complementares, como por exemplo, se você quer adicionar um texto no layout, você aperta aqui nesse Tzinho aqui, ó. Aperta aqui, ele vai automaticamente, ó, seleciona a fonte, o tipo de fonte, o tamanho dela, a cor, e aí você clica, onde clicar vai aparecer um cursor, é só digitar o texto que você quer. Vou te mostrar tudo isso na prática nas próximas aulas, tá bom? Então, em geral, isso daqui é o que você precisa saber sobre o Photoshop. Mais na frente, na próxima aula, eu vou te mostrar como criar um documento, como ver o tamanho do documento, que é uma coisa muito importante, tá? E são coisas, teorias que você precisa saber sobre o uso do Photoshop. É bem simples, bem fácil. Ele tem infinitas ferramentas, mas você não usa nem 1% do potencial desse software, tá bom? Então, vamos lá para a nossa próxima aula.